tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Jesus esteja em sua vida. Hoje eu vou continuar com a minha exposição nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu já meditei até o capítulo 18, onde no finalzinho deste capítulo, a partir dos versículos 24, Paulo ele dá início à sua terceira viagem missionária. Depois desta viagem, ele vai para Roma, vai para Jerusalém. De Jerusalém, ele vai preso para Roma. Então, ele começa a terceira viagem missionária no capítulo 18, a partir do versículo 24. No capítulo 19, Paulo, ele diz aí o versículo 1, que aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo, ele passando pelas regiões mais altas. Quando Paulo ele chega a Éfeso, antes de ele chegar a Éfeso, ele viaja pela região ali da Galácia. Ele passa pela Galácia, seguindo a estrada superior, que era uma estrada mais direita do que a rota comercial, que seguia através do vale de Colossos e Laodiceia. E quando ele chega em Éfeso, ele encontra esses discípulos. Interessante é que esses discípulos, eles tinham um conhecimento parcial de Jesus. Parece que eles tinham o mesmo conhecimento parcial a respeito da pessoa do Senhor Jesus, como tinha Apolo. Apolo também era um homem eloquente, poderoso das Escrituras, mas que também tinha um conhecimento parcial a respeito daquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Portanto, eles não conheciam a obra do Espírito Santo. Outra coisa que nos chama a atenção é que a promessa do Espírito Santo, ela já havia sido feita lá em Joel, capítulo 2. Joel, o próprio Pedro, no discurso dele, no dia de Pentecostes, está no capítulo 2 deste mesmo livro que nós estamos meditando, no versículo 17 do capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele cita a profecia de Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Prossegue o texto lá de Atos. Então, o Antigo Testamento ele já dizia algo sobre a vinda do Espírito Santo. Mas esses discípulos aqui, eles não conheciam a respeito do Espírito Santo. Eles tinham conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, mas esse conhecimento era parcial. E Paulo, quando pergunta, aí no versículo, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Paulo percebeu que estes homens, eles não tinham esse conhecimento completo a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então, o conhecimento desses discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, eles tinham um conhecimento incompleto a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele faz essa pergunta. O interessante é que o termo grego que está aí, quando crestes, esse termo grego está no particípio grego, que poderia também ser colocado, aí na versão está quando crestes, ou quando tendo crido, ou desde que creste.
ou quando crestes. Então, considerando que o Espírito Santo se recebia geralmente quando se cria em Cristo, então a última aí que é mais aceitável, ou quando crestes, é o que está na minha versão. Então, os tradutores, ao traduzirem, eles pegaram o termo que melhor se encaixa aí na tradução e colocaram quando crestes, que é um particípio. Então, deduzindo o seguinte, que quando a pessoa creu no Senhor Jesus, eles automaticamente deveriam receber o Espírito Santo. Então, Paulo, ele pergunta a esses discípulos se eles tinham recebido o Espírito Santo. E eles falam, olha, pelo contrário. Olha aí o que diz o finalzinho do verso. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E prossegue o texto aí que Paulo diz, então perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam esses discípulos, no batismo de João. Então, eles conheciam somente o batismo de João. O batismo que João pregava, o batista, o batizador, era o batismo de arrependimento em antecipação que a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Mashiach. Então, eles foram batizados nesse batismo de arrependimento, esse batismo que antecipava a vinda do Mashiach, mas não conhecia mais nada além disso. Por isso que Paulo perguntou sobre o Espírito Santo e logo em seguida ele faz uma nova pergunta. Então, quem vocês foram batizados? Aí sim, eles foram batizados nesse batismo que antecedia a vinda do Mashiach. Veja no versículo 4. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento. Esse arrependimento é o quê? Arrependimento em antecipação à vinda do Mashiach, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, como eu já falei, o batismo de João era um batismo de arrependimento, antecipando assim a vinda do Mashiach. E mais nada eles sabiam. E prossegue o texto. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Interessante, parece que esses homens agora eles são batizados novamente na pessoa do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo que realmente Jesus deixou para nós. Ide por todo mundo e o quê? Batizando. É a ordem do Senhor Jesus. Então, diante da resposta desses discípulos, Paulo, ele fala, então, vocês devem ser batizados. Ó, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ponto. E, olha aí, prossegue o texto. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Interessante. Eles tinham ouvido falar de Jesus, mas o que eles conheciam, o conhecimento que eles tinham, era apenas a respeito do batismo de João. Eles conheciam somente a mensagem de João Batista, e que o batismo que eles haviam recebido era um batismo de arrependimento em antecipação à vinda da pessoa do Mashiach. Prosseguindo o texto, eram ao todo uns 12 homens. Então, 12 homens que receberam o batismo de João, mas que não tinham um conhecimento completo a respeito daquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Por isso que novamente eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, o batismo que Jesus deixou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão nas águas, e após eles terem sido batizados em nome de Jesus, o apóstolo Paulo impôs as mãos
sobre estes 12 homens, e agora eles foram batizados no Espírito Santo, e eles falavam em língua e profetizavam. Vamos prosseguir o texto aí. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Como de costume, Paulo sempre priorizava a sinagoga. Como um bom judeu, ele priorizava as sinagogas. E devido ao fato de também ele ser um judeu, conhecedor das Escrituras, os líderes da sinagoga, com certeza, abriam as portas para que Paulo pudesse falar. E Paulo, ele falava com ousadia, com coragem. E diz aí que ele dissertando. O que é dissertando? Conversando, discursando com alguém, discutindo, debatendo e persuadindo. Persuadir através da sua discussão, do seu argumento, ele convencia o quê? Esses judeus a respeito do reino de Deus. Porque, olha, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Então veja que alguns desses judeus, eles se mostraram o quê? Empedernidos, duros, eles se tornaram duros, endureceram o quê? Os seus corações, se tornaram o quê? Obstinados, teimosos, a respeito o quê? Do caminho. O que é o caminho? É o Evangelho do Senhor Jesus. Era um nome dado à pessoa de Jesus, porque lá no passado, no seu ministério, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, um dos nomes do Evangelho do Senhor Jesus era chamado de o caminho. Então, falando mal do caminho, porque Jesus é o caminho. E também falei que ele descrente-se. Descrente o quê? Que não se deixa persuadir, que recusa, que nega a fé. Então, algum desses judeus da sinagoga que Paulo pregou durante esses 3 meses, o que eles fizeram? Eles endureceram seus corações obstinados, e não foram convencidos. Eles negaram a fé, não se deixaram serem persuadidos. Pelo contrário, o que eles fizeram? Falando mal do caminho diante da multidão. Então, eles falavam mal a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, diante da multidão. E aí o que Paulo faz? Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Interessante que lá existia o quê? Uma escola. E aí o termo grego é escolê, um lugar para que as pessoas pudessem discutir algo. E esse Tirano é um efésio na escola do qual Paulo ensinava o Evangelho. A Bíblia não traz detalhes sobre esse homem, provavelmente um homem de influência ali na cidade de Éfeso, e que abriu as portas para Paulo, para que ele pudesse, na sua escola, ensinar o Evangelho. Durou isso por espaço de 2 anos. Veja bem como Deus trabalha. Os judeus fecharam as portas para Paulo. Com certeza não permitiu mais que Paulo pregasse na sinagoga deles. E, a partir desse momento, ele aparta deles, desses judeus, e ele começa a pregar o Evangelho, falar a respeito do caminho que é Jesus, diariamente, já que na sinagoga só era permitido falar o quê? Aos sábados. Somente no sábado ou no Shabat é que os judeus se reuniam na sinagoga para lerem as Escrituras. E Paulo, somente neste dia, ele falava, tinha liberdade para falar. Agora, quando Deus abre as portas para Paulo e abre o coração desse homem, esse cidadão Éfeso, para que usasse a sua escola, Paulo agora tinha liberdade para que diariamente ele pudesse falar a respeito do Senhor Jesus nessa escola. E o interessante é que a pregação de Paulo nessa escola de Tirano durou
um espaço de 2 anos. E veja aí que, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Então, Deus abriu uma porta maravilhosa, uma grande porta para o apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Então, e essa porta foi tão grande que todos os habitantes da Ásia, eles pudessem ouvir a palavra do Senhor a partir daquela cidade. Versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, Deus operou milagres através da pessoa de Paulo ali na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito idólatra, onde eles adoravam a Diana dos Efésios, ou a Ártemis dos Efésios, algumas traduções. E, diante de tanta idolatria, Deus começou a operar através da pessoa de Paulo, realizando o quê? Milagres extraordinários. Os milagres são sempre um sinal para mostrar para o povo incrédulo que Deus está operando. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Interessante que, diante dos milagres que Deus estava realizando através da pessoa de Paulo, alguns judeus que habitavam ali naquele lugar e que praticavam o exorcismo, a expulsação de demônios, eles mudaram a tática. Eles foram praticar o exorcismo usando o nome do Senhor Jesus e também usando o nome da pessoa de Paulo. E veja aí que Lucas registra que esses judeus, eles invocavam o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Usou o nome dos dois. Veja o que diz o verso 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então, eram 7 homens que praticavam esse exorcismo ambulante e que agora tinham mudado a fórmula do exorcismo, usando o nome de Jesus a qual Paulo pregava. O interessante é que vem logo em diante. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas a vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Esses homens não poderiam usar o nome do Senhor Jesus sem que o Senhor Jesus tivesse autorizado. Paulo, sim, ele tinha autorização. Ele agia debaixo do poder do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha sido chamado pelo Senhor Jesus. Por isso ele tinha autoridade. A autoridade que Paulo tinha sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Agora, esses judeus aqui, exorcistas, eles não tinham recebido a autoridade do Senhor Jesus para expulsar os demônios. Por isso que eles falaram para esses 7 homens: olha, nós conhecemos muito bem quem é Jesus. Sim, nós conhecemos, os demônios conhecem a todos. E também sei quem é Paulo. Mas e vocês? Eu não conheço vocês. Ou seja, naquele momento ali, o que os demônios estavam falando para esses 7 filhos de Seva é o seguinte: olha, eu sei, conheço quem é Jesus, o Filho de Deus, sei quem é Paulo, e sabia muito bem que Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus, comissionado pelo próprio Senhor Jesus, mas vocês, com que autoridade vocês nos expulsam, já que vocês não são discípulos ou apóstolos de Cristo? Então eu não conheço vocês. Vocês não têm poder nenhum, vocês não têm autoridade para nos expulsar. E o demônio
diante disso, o que ele faz? Ele subjuga esses 7 homens, a ponto que, de desnudos e feridos, saírem fugidos daquela casa. Prosseguindo aí, 17, chegou esse fato. Que fato é esse? O fato que aconteceu na casa desta pessoa, em que o possesso subjugou esses 7 homens. E, como um sumo sacerdote, ele era uma pessoa de destaque ali na cidade de Éfeso, esse judeu, chamado Seva. Este fato, olha aí, chegou esse fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, diante do fato ocorrido, toda a região ali, os habitantes ali da região de Éfeso, ficaram sabendo a respeito desse fato, como o demônio subjugou esses 7 homens, e eles tiveram que correr. Então, através do fato acontecido, veio o que? Temor ali para aquela cidade. E o nome do Senhor Jesus, ele era o que? Engrandecido. Veja que quem era engrandecido? A pessoa de Paulo? Não. Engrandecido era o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, ela deve ser direcionada ao nome do nosso Salvador, pois para Ele, por Ele são todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito seria, se não fosse através da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus. Pois que toda honra, toda glória deve ser direcionada à pessoa do Senhor. Muitos dos que creram, versículo 18, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles confessavam, com certeza essas pessoas que criam no Senhor Jesus, eles confessavam que as suas práticas de magia negra, de bruxaria, de ocultismo, eles confessavam, denunciavam publicamente as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Veja o valor monetário destes livros que foram queimados. E esses livros, eles ensinavam o quê? Artes mágicas, eles ensinavam o quê? Bruxaria. Então as pessoas criam no Senhor Jesus, confessavam seus pecados publicamente, confessavam aquilo que eles praticavam, arrependiam dos seus pecados, e além de arrepender, eles pegavam seus livros, traziam seus livros, e eles eram queimados em praça pública. E diz aí o Lucas tem esse cuidado de passar para nós o valor monetário dos livros que ali foram queimados. E aí diz que é 50.000 denários. Lembrando que um denário era o preço pago para o dia de trabalho de um homem, trabalho braçal. E veja aí que eram o quê? 50.000 denários, ou seja, 50.000 dias de serviço. É muito dinheiro. Assim, versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja como Deus abriu as portas para Paulo ali na cidade de Éfeso. Hoje não vai ter tempo de nós continuar, mas a palavra do Senhor cresceu tanto ali durante esse período que Paulo esteve pregando ali, que isso alterou a vida daquelas pessoas que habitavam na cidade de Éfeso, a ponto deles se levantarem contra a pessoa do apóstolo Paulo. Então, veja aí o 21, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também a Roma. Então, Paulo, ele está querendo
concluir a sua terceira viagem missionária e, após a conclusão da terceira viagem missionária, ir a Jerusalém. No versículo 21 aqui, parece que ele está querendo fazer um resumo de como será a sua terceira viagem missionária. Pode ver que no versículo 20, ele assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E o versículo 21, ele faz um adendo aí do que ele pretendia fazer, já que no versículo 23, o que nós vamos meditar no próximo vídeo, ele fala: por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho. Por quê? Porque as pessoas estavam se convertendo ao Senhor Jesus e a venda das imagens à deusa Diana estava em queda. Então isso mexeu com o lado econômico da cidade, a ponto deles se levantarem contra a pessoa de Paulo. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Vou concluir somente aí até o 22 e no próximo vídeo eu falarei sobre o motim do ourives Demétrio, como está aí no título. Então, Paulo no 21 ele faz um resumo. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. A Macedônia fica na parte superior, depois do mar Egeu. Está lá a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Descendo, passando por Atenas, chega à região da Acaia. A Acaia fica ali na península do Peloponeso. Eu tenho um mapa aqui, vocês podem ver. Então, saindo aqui da região de Éfeso, Paulo provavelmente ele subiria aqui, passaria por Filipos, Tessalônica, Bereia, desceria aqui e chegaria na região da Acaia, que é essa região todinha, em Corinto, e depois ele partiria em direção a quê? A Jerusalém. Pode ver que depois de haver estado ali, nessas regiões, importa-me ver também a Roma. Então, depois de passar por todos esses lugares e ir a Jerusalém, ele queria ir até a cidade de Roma. 22. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, ele permaneceu mais um tempo. No 21, pode ver que ele faz somente um resumo daquilo que ele pretendia fazer antes de concluir a sua terceira viagem missionária. E pode ver que, tendo ele enviado para a região da Macedônia, que novamente vamos ao mapa, a região da Macedônia é esta aqui. Quem que Paulo enviou para lá? Timóteo e Erasto. Então ele manda Timóteo e Erasto lá para a região da Macedônia, visitar as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele permanece ali na cidade de Éfeso por algum tempo. E é neste meio tempo é que acontece esse tumulto e esse alvoroço por causa dos ouríveres. Tinha um chefe deles que era Demétrio, e levanta o quê? Contra a pessoa do apóstolo Paulo. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.